Durante séculos, a humanidade olhou para o céu, imaginando se o nosso universo seria o único que existe. Hoje, essa pergunta deixou de ser apenas filosófica e passou a ocupar o centro de algumas das teorias mais avançadas da física moderna. A ideia do multiverso, a existência de múltiplos universos além do nosso, não nasceu da ficção científica, mas de tentativas reais de explicar fenômenos que os cientistas ainda não compreendem totalmente. A grande questão não é apenas se o multiverso é possível, mas se já existem indícios científicos que apontam para algo muito maior do que o cosmos que conhecemos. Para entender por que essa hipótese ganhou tanta força, é preciso começar pelo próprio nascimento do universo. O modelo do Big Bang descreve a expansão inicial de toda a matéria e energia a partir de um ponto extremamente denso e quente. Porém, algumas versões dessa teoria sugerem que a expansão não ocorreu apenas uma vez. A inflação cósmica, um período de crescimento acelerado logo após o Big Bang, pode ter acontecido repetidamente em diferentes regiões do espaço, criando bolhas de universos independentes. Cada bolha teria suas próprias leis físicas, constantes fundamentais e talvez até diferentes formas de matéria. Uma das pistas mais intrigantes que os cientistas analisam está na radiação cósmica de fundo, um eco térmico do nascimento do universo que ainda pode ser detectado hoje. Mapas detalhados dessa radiação revelaram pequenas anomalias, regiões com padrões estranhos que alguns pesquisadores interpretam como possíveis marcas de colisões entre universos. Embora essa ideia seja altamente controversa, ela mostra que o conceito de multiverso não é apenas especulativo. Ele está sendo investigado com dados reais. Outro campo que alimenta essa discussão é a mecânica quântica. No nível subatômico, partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo até serem observadas. Uma interpretação famosa sugere que cada decisão quântica cria ramificações da realidade, universos paralelos onde todas as possibilidades acontecem. Se isso for verdade, então cada escolha que você faz poderia gerar versões alternativas da sua vida em diferentes linhas de existência. Essa visão radical transforma o multiverso em algo não apenas cósmico, mas íntimo e cotidiano. A teoria das cordas também entra nesse cenário com propostas ousadas. Para explicar as forças fundamentais da natureza, alguns modelos sugerem a existência de dimensões extras, além das 3 espaciais e do tempo. Essas dimensões poderiam permitir a existência de inúmeros universos com características distintas. Em alguns deles, a gravidade poderia ser mais forte. Em outros, a matéria poderia se comportar de forma totalmente diferente. A diversidade potencial é tão vasta que alguns físicos defendem que o multiverso pode ser praticamente infinito. Mas por que tantos cientistas levam essa ideia a sério? Um dos motivos é o chamado ajuste fino do universo. Pequenas variações em constantes fundamentais, como a força da gravidade ou a carga elétrica, poderiam impedir a formação de estrelas, planetas e vida. O multiverso surge como uma explicação possível. Talvez existam inúmeros universos com valores diferentes, e nós simplesmente vivemos em um que permite nossa existência. Nesse contexto, o nosso universo seria apenas uma entre muitas possibilidades. Mesmo assim, a grande crítica ao multiverso é a dificuldade de testá-lo diretamente. Ciência depende de observação e experimentação, e universos paralelos parecem estar além do nosso alcance. Porém, alguns pesquisadores trabalham em métodos indiretos para buscar evidências. Experimentos com aceleradores de partículas procuram sinais de dimensões extras, enquanto estudos sobre buracos negros investigam possíveis conexões com outras regiões do espaço-tempo. Há também propostas envolvendo a gravidade quântica e a estrutura do espaço-tempo em escalas microscópicas. Alguns modelos sugerem que o universo pode ter uma espuma quântica, onde microestruturas conectam diferentes realidades. Se algum dia conseguirmos detectar padrões incomuns na distribuição da matéria ou em ondas gravitacionais, isso poderia indicar a influência de universos vizinhos. Apesar de tudo isso, é importante destacar que nenhuma prova definitiva do multiverso foi confirmada até agora.
Muitas hipóteses permanecem altamente teóricas e dividem opiniões dentro da comunidade científica. Alguns físicos acreditam que o multiverso é uma consequência inevitável de modelos matemáticos bem-sucedidos. Outros consideram a ideia perigosa por ser difícil de testar. Essa tensão mostra como a ciência ainda está tentando separar especulação de evidência concreta. Mas talvez o mais fascinante seja o impacto filosófico dessa hipótese. Se existirem infinitos universos, então pode haver versões alternativas da história humana. Mundos onde eventos ocorreram de forma completamente diferente e realidades onde a própria física desafia nossa imaginação. Isso muda nossa percepção de singularidade e destino, levantando perguntas profundas sobre identidade e existência. Outro ponto que quase ninguém fora da área científica conhece é o papel das simulações computacionais avançadas. Cientistas utilizam modelos complexos para estudar como diferentes universos poderiam evoluir sob condições variadas. Esses estudos mostram que pequenas mudanças nas leis físicas podem gerar realidades radicalmente distintas, reforçando a plausibilidade teórica de múltiplos universos. Além disso, pesquisas recentes em cosmologia investigam a possibilidade de universos bebês surgindo dentro de buracos negros. Alguns modelos matemáticos sugerem que cada buraco negro poderia dar origem a um novo universo em expansão, com suas próprias leis e propriedades. Se essa hipótese estiver correta, o multiverso não seria apenas um conjunto distante de realidades, mas um processo contínuo de criação cósmica. Outro indício indireto vem da chamada energia escura, responsável pela expansão acelerada do universo. Ainda não sabemos exatamente o que ela é, mas alguns teóricos sugerem que pode estar relacionada à interação com outros universos ou dimensões. Embora essa ideia esteja longe de ser comprovada, ela mostra como fenômenos misteriosos podem abrir portas para interpretações mais amplas da realidade. No fim das contas, a pergunta "o multiverso é real?" ainda não tem uma resposta definitiva. O que existe hoje é um conjunto crescente de teorias, modelos matemáticos e possíveis pistas observacionais que mantêm a hipótese viva dentro da ciência moderna. O mais impressionante é que muitas dessas ideias surgiram não para alimentar a imaginação, mas para resolver problemas reais da física, desde o comportamento das partículas até a origem do próprio cosmos. Talvez estejamos apenas no início de uma revolução científica que mudará completamente nossa visão do universo. Assim como o conceito de galáxias parecia absurdo antes das primeiras observações, o multiverso pode ser uma realidade que ainda não aprendemos a enxergar. Ou talvez seja apenas uma hipótese fascinante que nos ajuda a explorar os limites do conhecimento humano. Enquanto telescópios mais avançados são construídos e novas teorias surgem, uma coisa é certa: a ideia do multiverso nos obriga a repensar o lugar da humanidade na vastidão da existência. Se um dia encontrarmos evidências concretas de outros universos, isso não apenas responderá a uma das maiores perguntas da ciência, também abrirá portas para mistérios ainda maiores. Até lá, seguimos explorando, questionando e olhando para o céu com a mesma curiosidade que sempre nos impulsionou. Imaginando-se, além das estrelas que vemos, existem realidades inteiras esperando para serem descobertas.